Vamos começar o nosso estudo, vamos continuar o nosso estudo, que nós estamos a fazer este é o 4º mês. É este o livro que nós temos estado a estudar, Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Não sei, não posso falar por todas, até porque nem todas têm-no seguido, mas tem sido muito, muito bom para mim. E acho que todas nós nos conseguimos identificar um bocadinho com Marta e um bocadinho com Maria. Vocês conhecem esse episódio na Bíblia, vamos ler agora. E hoje vamos dar mais um andamento no livro. E mês passado estivemos a falar sobre uma questão que toca muito nós mulheres, que é a ansiedade. E que todas nós sentimos em graus diferentes, mas todas nós somos ansiosas e temos tendência para a ansiedade. E queira Deus que quem lá esteve tenha aprendido armas, como é que se consegue até diagnosticar a si próprio e o que é que pode fazer para evitar que a ansiedade ganhe uma escalada, que a pessoa fica fora de controle. E todas nós já ouvimos de pessoas que tiveram ataques de pânico e de ansiedade e bloqueiam completamente coisas básicas, tipo foge porque há um perigo e a pessoa não consegue reagir. E isso faz parte da nossa natureza humana e isso tem que estar sob controle do espírito. E o mês passado estivemos a falar sobre isso. Aquelas de vocês que não estão a seguir o estudo podem ver os vídeos. Uma das vantagens de podermos gravar é poder os estudos estarem depois disponíveis. Não estão disponíveis no site, estão disponíveis no meu canal do YouTube, tem que ir lá, porque no site não está ainda em dia, no site da igreja. Então hoje vamos continuar e antes de o fazer, peço para vocês entretanto abrirem as Bíblias em Lucas 10, é aí que está a nossa passagem. São meia dúzia de versículos, mas por incrível que pareça vai dar um estudo de 10 meses. E tem saído muito sumo destes poucos versículos, é por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Lucas 10, e a partir do versículo 38 até ao 42, já vamos ler. Eu vou orar só um bocadinho antes também, para nós tornarmos o nosso coração. Lucas 10, quem já está à guarda, vamos. Tá? Ok, então eu vou orar. Santo Pai, nós te agradecemos por esta manhã estarmos aqui, Senhor, e te agradecemos porque se fosse só para estarmos juntas, era bom, mas não era o suficiente, mas é para estarmos juntas à volta da Tua Palavra. E isso faz toda a diferença, completamente, porque a Tua Palavra tem a capacidade de ir ao encontro da necessidade de cada uma de nós que está aqui esta manhã, Senhor. E o que Tu pedes de nós é estarmos receptivas a ela, Senhor, é nós estarmos abertas a ela, expostas a ela. E que se há algum impedimento esta manhã, se há alguma reticência, se há alguma vergonha até da nossa parte na Tua presença para impedir a obra do Teu Espírito, que saia, Senhor, e que nós realmente possamos estar disponíveis e expostas ao poder da Tua Palavra, Senhor, para que a obra seja feita e para que nós possamos sair diferentes, Senhor. Se calhar algumas de nós precisam consolo, algumas de nós precisam repreensão, se calhar alguma de nós precisa de direção e todas essas necessidades podem ser supridas por Ti, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. E é depois no nome precioso que opera tudo isso, no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Ok, então vamos ler. Vocês estão aí nessa passagem e vamos ler, eu tenho aqui os versículos também. Uma valente e corajosa que leia estes versículos de rajada, mas leia como deve ser, rápido e eficaz, sem gaguejar. Quem pode ser? É o 10:38. Quem pode ler? E aconteceu que, indo eu de caminho, entrou numa aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A razão porque eu sublinhei o versículo 41 e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas. Foi isso que nós falámos o mês passado, da ansiedade, muitas coisas sobre nós. E hoje, basicamente, nós vamos falar aqui a questão da cura dessa ansiedade, que é a parte final deste versículo 41. Mas uma só é necessária. É
esta é a parte principal. É isso que Jesus estava a querer transmitir a Marta. E esta uma só, Maria conseguiu, Marta não conseguiu, e é isso que nós vamos aprender hoje, como é que se consegue. Vou-vos ler uma história. É um bocadinho grande, mas é importante para começarmos com ela. Portanto, abstraem-se de quem estiver à vossa volta, abrem-me os ouvidos e vão atrás da história, ok? Depois no final faço perguntas. Conta-se a história de um homem que certo dia se encontrou com Deus num belo vale. Como estás esta manhã? Perguntou Deus ao homem. Estou bem, obrigada. O homem respondeu. Existe alguma coisa que possa fazer por ti hoje? Sim, existe, Deus disse. Eu tenho uma carroça que tem 3 pedras e preciso que alguém as transporte por mim até ao cimo da montanha. Estás disponível? Sim, que prazer será fazer algo por ti. Estas pedras não parecem muito pesadas e a carroça parece estar em bom estado. Será uma grande alegria para mim. Onde queres que deixe as pedras? Deus deu ao homem instruções específicas. Desenhou um mapa na terra e disse: vai pela floresta, só pelo caminho que contorna a encosta da montanha. Quando chegares ao topo, deixa o carrinho lá. Deixa a carroça lá. Obrigado pela tua disponibilidade de me ajudares hoje. Não tem problema, o homem respondeu e partiu animado. A carroça não estava muito bem alinhada na direção, mas como não estava pesada, não havia problema. Ele começou a assobiar à medida que andava apressadamente pela floresta. O sol espreitava pelas árvores e aquecia-lhe as costas. Que prazer tão grande poder ajudar o senhor, ele pensou, apreciando o bonito dia. Mas quando chegou à terceira curva, ele atravessou uma pequena aldeia. As pessoas sorriam e cumprimentavam-no. Ao chegar à última casa, um homem o interrompeu e perguntou-lhe: como estás esta manhã? Que bela carroça! Para onde é que vais? Bem, Deus deu-me uma missão esta manhã. Vou entregar estas 3 pedras no cimo da montanha. Que bom! Eu nem acredito. Eu acabei agora mesmo de orar acerca de como é que eu iria conseguir levar esta rocha até ao topo da montanha. O homem contou-lhe entusiasmado. Achas que seria possível tu a levares por mim? Seria a resposta à minha oração. O homem com a carroça sorriu e disse: mas é claro, eu acho que Deus não se importa. Podes pôr a rocha aqui no meio das 3 pedras. E partiu a puxar as 3 pedras e a rocha. A carroça estava um pouco mais pesada. Ele conseguia sentir as irregularidades do caminho e a carroça começava-se a inclinar-se sempre para o mesmo lado. O homem parou, reajustou o peso, enquanto cantava um hino de louvor, grato por poder ajudar um irmão enquanto servia a Deus. E assim avançou no caminho e chegou a outra aldeia. Ele tinha um bom amigo que vivia ali que lhe ofereceu um copo de refresco. Vais até ao topo da montanha? O seu velho amigo perguntou-lhe. Sim, estou tão contente, nem imaginas. Deus deu-me algo para fazer. Uau, disse o amigo. Eu preciso que me levem este saco de pedrinhas até lá acima. Estava tão preocupado que não conseguia, porque estou sem tempo de o fazer. Mas acho que dava para tu as levares encaixadas aqui no meio das 3 pedras. E assim ele encaixou o seu fardo na carroça. Não deve haver problema, o homem pensou. Eu consigo levar tudo. Terminou de beber o seu copo de refresco, levantou-se, esfregou as mãos energeticamente, pegou na carroça, despediu-se e começou a puxar de novo a carroça. A carroça já começava a gostar de puxar, mas ainda não era desconfortável. À medida que avançava a subir, ele começou a sentir o peso das 3 pedras, da rocha e dos sacos de pedrinhas. Mas ainda assim ele sentia-se bem por poder estar a ajudar um amigo. De certeza que Deus estaria orgulhoso da sua energia e disponibilidade em ajudar. Uma pequena paragem aqui, uma pequena paragem ali, e a carroça começou a ficar cada vez mais cheia. O sol começava a escaldar à medida que ele ia subindo e os seus ombros começavam a doer devido à força que fazia. As canções de louvor e gratidão que transbordavam do seu coração já há muito tinham acabado, à medida que o ressentimento começava a crescer dentro dele. Não era para isto que ele se tinha voluntariado esta manhã. Deus tinha-lhe dado um fardo pesado demais para ele suportar. A carroça parecia enorme e estranha conforme se movia nos sulcos do caminho. Frustrado, o homem começou a ponderar desistir e deixar a carroça descer sozinha pelo vale. Deus estava-lhe a pregar-lhe uma cruel partida. A carroça dava guinadas e tornava-se cada vez mais difícil conseguir manobrar. E com a força que fazia, a carroça batia-lhe nas pernas, magoando-o. Já chega, ele esbravejou. Deus não pode estar à espera que eu arraste isto até ao topo da montanha. Oh Deus, ele amoriou. Isto é difícil demais para mim. Eu pensei que tu estarias a gerir esta jornada, mas estou derrotado porque é pesada demais. Tens de arranjar outra pessoa para o fazer, ou não sou forte o suficiente. Enquanto ele continuava a orar, Deus apareceu-lhe ao seu lado. Parece que não estás bem. O que é que se passa?
Tu deste-me um trabalho difícil demais para mim, o homem choramingou. Eu não quero mais fazer isto. Deus chegou até junto da carroça, que estava encostada a uma pedra. O que é isto? Ele ergueu o saco das pedrinhas. Isso pertence ao João, meu velho amigo. Ele não tinha tempo para as levar até ao topo, eu só o queria ajudar. E isto? E ele pegou em 2 pedaços de xisto para fora, depois 2 pedaços de xisto para fora da carroça, à medida que o homem tentava se explicar. Deus continuou a descarregar a carroça, retirando tanto o que era pesado como o que era leve. Quando caiu no chão, o pó as cobria. O homem que tinha querido ajudar a Deus ficou em silêncio. Se tu alegremente deixares os outros levarem os seus próprios fardos, Deus disse-lhe, eu te ajudarei com as tuas tarefas. Mas eu prometi que ajudava. Eu não posso deixar estas coisas ficarem aí no chão. Deixa os outros carregarem os seus pertences. Deus disse gentilmente. Eu sei que tu só querias ajudar, mas quando estás sobrecarregado com todos estes cuidados, não consegues fazer o que eu te pedi. O homem ficou de pé, finalmente compreendendo a liberdade que Deus lhe tinha a oferecer. Queres dizer que eu só tenho que levar estas 3 pedras? Ele perguntou. Foi o que eu te pedi para fazer, não foi? Deus sorriu. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e nunca te vou pedir para carregares mais do que consegues suportar. Isso eu consigo fazer, disse o homem, sorrindo de orelha a orelha. Ele segurou na carroça, continuou a jornada, deixando os outros fardos para trás. A carroça ainda se inclinava mais para um lado, mas ele nem dava conta. O novo cântico nascia nos seus lábios e ele reparou que uma suave fragrância flutuava no ar. Com grande alegria, ele alcançou o topo da montanha. Tinha sido um dia maravilhoso, porque ele tinha cumprido aquilo que Deus lhe tinha pedido. Conseguem perceber a moral da história? Pois. A gente já vai perceber melhor. Mas todas nós sentimos muitas vezes como este homem, sobrecarregadas, esgotadas, sobrelotadas. Muita coisa sobre nós. E às vezes até dá-nos vontade de desistir. Conseguimos perceber facilmente a graduação dele. Ele estava muito alegre, depois entretanto começou a ficar mais difícil, depois começou a ficar com ressentimento e com mágoa e por fim já acusava Deus de estar-lhe a pregar uma cruel partida, quando não tinha nada a ver com o início de Deus. É muito difícil carregarmos fardos, ainda mais quando não são nossos, irmãos. E deixem-me sublinhar aqui muito bem que apesar de Deus dizer que nós devemos levar os fardos uns dos outros, as cargas uns dos outros, nós não temos que levar as cargas que os outros não querem levar. Exatamente. É bom sublinhar isso. Uma coisa, e essa passagem de Gálatas diz assim, devemos levar as cargas uns dos outros, mas depois fala, cada um deve levar a sua própria carga. As cargas uns dos outros, no original a ideia aqui é coisas sobre-humanas. É uma tragédia, é um momento difícil, que a pessoa precisa de ajuda e nós temos que a ajudar. Mas há cargas que são diárias e nós que temos que as levar. E há pessoas, às vezes, que são preguiçosas ou que têm o síndrome de vítima, que acham que toda a gente tem que lhes estar sempre a ajudar. Cada um tem que levar as suas. Porque cada um, se fizer as suas, está a fazer a vontade de Deus. Então, este discernimento, esta sabedoria não é fácil e às vezes até pode soar cruel. E até às vezes nós já estamos habituados a alimentar este comportamento nos outros, quando deixamos de o fazer. Então, mas o que é que se passa contigo? Já não gostas de mim? Já não me queres ajudar? Não. Está na altura de tu cresceres. Há coisas que tu tens de ser tu a fazer. E isso tão depressa é numa coisa simples como é uma criança, que aos poucos vai aumentando a responsabilidade, como é em adultos. Há coisas que cada um tem que as fazer e nós não temos que fazer uns pelos outros. E esperamos que esta história deste homem nos tenha ajudado a perceber um bocadinho mais que não é preciso nós fazermos assim tanto. Se calhar como Marta, cada uma de nós ficaria surpresa quando o Senhor Jesus diz que só uma coisa. Espera lá, Jesus, disseste bem, a tua matemática está boa, eu tenho tanta coisa para fazer e tu dizes-me só uma. É o que Deus quer, só uma. Depois o resto ainda cresce, mas só uma. E é só uma que nós hoje vamos, se Deus quiser, compreender, aprender e viver. Os judeus tinham recebido a lei através de Moisés, como vocês sabem, no Velho Testamento, e a lei tinha regras para todas as áreas da vida, que era a questão social, que era a questão pessoal. O que aconteceu aqui? Será que eu carreguei alguma coisa? Pronto. Tinha regras e leis para todas as coisas, e os judeus, na tentativa de querer ainda agradar mais a Deus, pegaram nessas leis, que já eram muitas, vocês se lerem Levítico, Números e Deuteronômio, que são muitas, pegaram nisso tudo e ainda incrementaram mais. Disseram, espera, se Deus dá-nos um bocado de lei, e isso é bom,
se nós tivermos muitas leis, ainda vai ser melhor. Da mente deles foi isso que eles fizeram. Então eles criaram... isto está a acontecer. É o meu computador, é a tua É o televisão. teu computador. Porque ele estava aí com o rodapé E aqui a está a aparecer. ler. Está a pensar. Pois, aqui também. Pronto, não interessa. Então eles criaram uma coisa que se chama Mishnah, que é uma coleção de mais de 600 regras e regulamentos em que está tudo discriminado, qual é a função que cada um tem que fazer. E especificamente, como vocês sabem, eles tinham o dia de descanso que era o sábado, então está tudo discriminado ao pormenor do que é que eles podiam e eles não podiam fazer. Não se consegue abrir agora. Ela está a pensar. Ainda está a pensar na vida. Está a meditar na história. Disseste que ias fazer perguntas? Não, vou Pois foi. Pois. E essas regras do Mishnah passavam desde coisas importantes a coisas ridículas. Mas eles tinham que cumprir isto tudo, se não cumprissem não seriam bons judeus. Só para vocês terem um bocadinho de noção, eles achavam, os fariseus interpretavam assim, os fariseus eram um dos grupos religiosos da altura no tempo do Senhor Jesus, que criaram essas regras todas, que se um homem transportasse uma agulha na sua túnica, no dia de sábado, isso significava que ele estava a costurar. Eles achavam que se um homem arrastasse a cadeira em solo com areia, ele estava a lavrar a terra. Eles achavam que se alguém transportasse um colchão no dia de sábado, estava a carregar um fardo, estava a trabalhar, não podia. Eles achavam que se alguém no dia de sábado pegasse numa espiga de milho, esfregasse, isso significava que ele estava a ceifar. No sábado não podia. E a lei ia até... E se o fizesse, seria a quebrar a lei. Portanto, no sábado, se Deus diz que é para descansar, é para descansar. Muito bem. Já pensou? E então uma das mais ridículas para mim era eles não achavam correto que se comesse um ovo que tivesse sido posto no sábado, porque significava que a galinha tinha estado a trabalhar. Portanto, era ir mesmo a todos os pormenores e mais alguns. Deus diz que é para descansar, Deus diz que é para descansar e não há mais nenhumas. E é no meio de isto tudo, que supostamente devia levar as pessoas para mais perto de Deus, pelo contrário, estava a afastar a nação de Deus com todas estas regras, as quais quando o Senhor Jesus Cristo... Eu acho tão interessante quando ele cá teve... Eu tenho uma ideia de um Jesus calmo e sereno, mas quando ele estava ao pé dos fariseus, aquilo transformava-se e conseguia chamar hipócritas, raça de víboras, quer dizer, são coisas fortes que essas pessoas precisavam ouvir, porque Jesus, como dizia, não pecava. E esses fardos que eles estavam a pôr, o Senhor Jesus chamava os fardos pesados. Deus não tinha posto isso, Deus não tinha dado isto. Eles é que estavam a criar fardos para os homens carregarem, que eram fardos humanos, que não eram supostos de serem carregados. Mas só para vocês perceberem um bocadinho o cenário de Marta. Para vocês perceberem o mundo em que ela vivia, com todas estas regras. E o dia de descanso de sábado era também para as mulheres, mas implicava que no dia antes elas tinham muito que fazer. Porque elas tinham que estar prontas no sábado a não fazer nada. Lembrem-se que elas não podiam transportar uma agulha, elas não podiam mexer em comida, não podiam fazer nada. Portanto, dia de sábado era dia de descanso, era dia para louvar ao Senhor. A religião dos judeus ainda hoje é muito patriarcal, ou seja, a função e a predominância está nos homens. E aqui eu quero salvaguardar que eu não estou aqui a querer vender ideias feministas. Foi Deus que instituiu assim, portanto estava correto. Mas nós hoje vivemos numa era diferente. E eu digo graças a Deus. Vamos só ver algumas das coisas que que só os homens tinham direitos e privilégios e as mulheres estavam excluídas. Por exemplo, como eu disse, é uma religião patriarcal. Apenas os homens tinham permissão de sentar no Sinédrio, que era a Corte Suprema da lei judaica, portanto, onde eles resolviam questões, era o tribunal onde eles resolviam, e era ali também que alguém do Sinédrio ia falar com os romanos, que eram a quem eles estavam subjugados na altura. Aqui só entravam homens, só homens é que opinavam, só homens é que decidiam. Apenas os homens tinham permissão de entrar na sinagoga, as mulheres ficavam do lado de fora, sentadas, não podiam estar a assistir dentro. Apenas os homens podiam usar filatérios, que eram umas tiras
umas porções da Bíblia com versículos específicos que eles usavam no braço esquerdo ou na testa para os relembrar da lei de Deus. Ainda hoje existe, os judeus ortodoxos ainda hoje, se vocês procurarem na net, vêm com umas tiras na cabeça ou umas tiras assim à volta do braço e lá tem porções da Bíblia e supostamente eles terem aquilo eram coisas que os faziam lembrar, olha, aqui esta porção diz isto, eu chamei os versículos e meditavam mais na palavra de Deus. Ou seja, tudo o que era de aspecto exterior, só os homens é que podiam fazer. E é isto que eu quero sublinhar. Eles tinham todo o protagonismo, tudo o que alguém queria mostrar se alguém era espiritual, porque tinha os filactérios, porque ia ao sinédrio, porque ia à sinagoga, eram os homens que tinham esse destaque, esse protagonismo. Às mulheres era dada uma única questão para mostrarem o seu amor a Deus, fazerem boas obras. Fazerem boas obras. E é nesta mind frame, nesta mentalidade, que Marta estava. A única maneira de eu poder mostrar amor ao meu Deus é fazendo. É fazendo. Portanto, isto só não é para desculpabilizá-la, dizer, que a gente às vezes tem a ideia da Marta dava muito. É só para percebermos um bocadinho qual era a mentalidade dela, porque aquela, o serviço era tão importante para ela, porque na altura era a única maneira de uma mulher espiritual, de uma mulher de Deus, revelar amor a Deus, era fazendo, era operando, era trabalhando. E é interessante ver isso porque, como eu disse, as mulheres estavam mais limitadas. Por exemplo, no templo elas tinham um átrio, que era o átrio das mulheres, onde elas podiam adorar, elas não podiam entrar mais dentro. Na questão quando estavam no deserto, no tabernáculo, elas ficavam à porta, nem sequer podiam entrar. E isso faz-nos pensar, e quando eu estava a ler isto é que eu me disse, pois é, nunca pensei nisso. A mulher de Provérbios 31, que é aquela mulher perfeita, que eu acho que não existe, ou cumpre aqueles requisitos todos, mas é o desafio que nós devemos ter. Se vocês forem a ler essa mulher de Provérbios 31, não fala, ou pouco fala, da questão espiritual. É só no que ela fazia, não é? Que ela fazia isto, que ela fazia isto, que ela fazia aquilo. Porquê? Porque era isto que era pedido de uma mulher, era o fazer. Era a maneira dela mostrar que amava a Deus, era ela ter uma vida ativa em que ela produzia, entre aspas. Pronto. E então, as mulheres, como eu vos disse, para poderem descansar no sábado, tinham muitas coisas para fazer e se calhar o trabalho era tanto na véspera que quando chegavam ao sábado estavam mesmo de rastros, nem apreciavam, se calhar, o louvar. Elas é que cumpriam, não faziam nada. Não fazer nada era para louvar e agradecer a Deus e se calhar já estavam tão de rastros que nem ligavam a nada. Elas faziam mesmo muitas coisas no dia antes e o dia de sábado começava com a primeira estrela de sexta-feira à noite e terminava depois do pôr do sol de sábado. Portanto, esse era o dia de sábado de descanso, a ordem como era feita. Então, as mulheres, antes de poderem descansar no sábado, tinham de preparar 3 refeições. Lembram-se que elas não podiam cozinhar no dia de sábado. Portanto, tinha que estar tudo já feitinho. As 3 refeições todas, pequeno almoço, jantar, sopinha, tudo o que fosse, tinha que estar já prontinho, que elas só tinham que servir. Encher as lamparinas com azeite e cântaros com água, porque fazer isto no sábado era trabalhar, elas tinham que ter isto tudo, e eles tinham cerimoniais de lavagem, portanto tinham que ter vários cântaros com água, portanto não podiam depois ir buscá-la, o que tinham se não tivessem. Temos pena, e o azeite era para terem luz. A casa tinha que estar limpa e toda a família precisava de roupa lavada para trocar no dia seguinte. Portanto, isto tudo tinha que estar feitinho, à pontinha da caminha, porque no dia a seguir era só vestir, não se podia ir lavar, nem passar, nem nada disso, porque isso era trabalhar. Então, quando, vocês estão a ver aqui o cenário montar-se, quando Marta convida Jesus para ir à casa dele jantar, nunca lhe passou pela cabeça ficar na sala com eles. Porque para as mulheres não era permitido. Não era. E aquilo que Maria fez foi algo extravagante. Extravagante no mínimo. E que de certeza levantou muitos homens a pensar, mas o que é que se passa com esta aqui que não está a perceber muito bem, não é suposto estar aqui mulheres. Mas Jesus, em vez de repreender Maria, elogiou-a e pede-nos a nós para seguirmos um bocadinho a mentalidade de Maria. Nós já vamos perceber um bocadinho mais. Tal como eu vos disse, no tempo do Senhor Jesus havia os fariseus, havia os saduceus, havia essas religiões que estavam aos segmentos da religião, e Jesus, quando veio, começou logo a agredir isso tudo. Foi
Temos aí a vertente mais agressiva no Senhor Jesus a lidar com estas pessoas. Não é com os perdidos, não é com as prostitutas, com os bêbados, com os endemoniados, com os leprosos, é com os religiosos que ele confronta. E é lógico, porque se Deus tinha dado a lei com o propósito de os manter puros numa vida santa, eles estavam a subcarregar as pessoas com fardos que estavam a afastar as pessoas de Deus. Deus era um Deus mau, um Deus das regras, um Deus das imposições. Ai, não posso, ai, tenho que fazer, ai, não posso fazer. Isso não é o nosso Deus. E hoje no cristianismo às vezes também nos querem vender essa de o cristianismo é faz e não faz. Não, o cristianismo é um relacionamento. E é bom que nós tenhamos bem vivo esse relacionamento. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, tocou no nervo central dos religiosos, que era o orgulho espiritual que eles tinham. Que eles eram muito santos, que eles eram muito bons. E virou-se para eles e disse-lhes este versículo, que está numa versão diferente, mas eu achei muito interessante. Ai de vós também, advogados da lei, na nossa versão diz doutores da lei, eram os peritos da lei, porque subcarregais as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-las. Vocês põem regras, mas não ajudam ninguém a cumpri-las e provavelmente nas vossas vidas também não as cumprem. Mas querem impor nos outros. O irmão tem que fazer isto, ao sábado não pode fazer aquilo. E isso não era correto. Então Jesus criou aqui uma revolução e começou a quebrar muitas das tradições que eles estavam ali, porque eram tradições de homens. E há aquelas pessoas que estavam subcarregadas com fardos da lei, que não conseguiam aguentar mais todos os dias a fazer aquilo, tinham que fazer estes rituais para Deus e tinham que fazer mais. Jesus dá-lhes este convite, que faz a nós também. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso era melodia aos ouvidos da multidão, porque eles estavam habituados a que os fariseus, agora tens que fazer isto, agora tens que fazer mais, não fizeste o suficiente. E agora ao ver alguém que diz, vem a mim, traz-me os teus fardos, eles ficam comigo e tu vais aliviado. Isto era magia, isto era bom demais para ser verdade. Porém, o mesmo Jesus, que aqui queria aliviar, queria tirar, também pôs. Querem ver o exemplo? Daquelas pessoas que confiavam na religião. Estes é porque confiavam eles. Não, eu acredito que este é o Jesus, o Filho de Deus. Mas aqueles que achavam, não, eu tenho que acreditar, tenho que seguir a religião. Ele disse, aquela história do jovem rico, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, ainda tens que. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E traz um tesouro no céu e vem, toma a cruz e segue-me. Este jovem rico, dificilmente alguém dizia que lhe faltava alguma coisa. Ele era rico, ele tinha propriedades. Se vocês conhecerem esta passagem, depois vocês podem ler em casa com mais calma, de Marcos 10, fala que Jesus diz, faz os mandamentos, ele diz, mas já faço isso desde pequeno. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele fazia isso tudo. Ele era um jovem certinho, seguia as regras, tinha uma vida íntegra, uma vida honesta, ninguém podia levantar-lhe a mão e dizer, olha, este não fez isto ou não fez aquilo. Ele seguia tudo. Porém, faltava-lhe uma coisa. E depois nós vamos meditar um bocadinho nesta passagem, quando tivermos a nossa mesa redonda, para nós percebermos um bocadinho porque é que Jesus disse, falta-te uma coisa. Em vez de lhe tirar um fardo, ainda lhe pôs um, não, falta-te uma coisa. E quando ele fizesse isto, então ele ia ter espaço para fazer todo o resto da vontade de Deus. Estes eram os que confiavam na religião, que infelizmente houve muitos no tempo dele. Jesus rompeu esta infindável lista do faz, não faz, podes fazer, não podes fazer. E ele veio apresentar um Deus. Hebreus diz que ele é... Vai faltar a palavra. Ele é a completa expressão de Deus. Deixem-nos dizer para nós. Em Hebreus 1. O qual Jesus, sendo o esplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem de Deus. E quando ele veio aqui à Terra, ele mostrou um Deus acessível, ele mostrou um Deus perto, ele mostrou um Deus que disse assim, olha, eu não estou tão preocupado com o vosso exterior, se vocês têm os filatérios, se vocês vão X vezes à sinagoga, se vocês no sábado fazem X orações e X cânticos. Eu estou interessado no interior, É por isso que Jesus acusava os fariseus de serem sepulcros caiados. Por fora estavam muito branquinhos e bonitos e por dentro eram cheios de ossos e de poeira e de composição. Porque por dentro é que estava o mal deles. E este Deus que se fez carne
Veio aqui aproximar-nos de Deus e dizer assim, Deus quer ver o teu interior. O exterior é uma consequência do teu interior. Não podes pôr só regras por fora e achar que estás a chegar perto de Deus com isso. Tu precisas de um relacionamento com Deus. Deus ama-te e por isso enviou-me a mim, Jesus dizia, para que eu possa vos levar para junto do Pai. E Jesus foi a primeira pessoa aqui na Terra a chamar o Pai de Paizinho. Um judeu nunca chamava Deus de Pai, muito menos Paizinho, porque eles chamam em Abba Pai. Abba Pai é esse termo carinhoso que uma criança chama para um pai, de papá, de paizinho. Ele veio mostrar essa intimidade. Um judeu, Deus era Deus soberano, Deus nem se olhava, Deus... E agora ser pai e olhar e falar com ele, era mesmo uma coisa íntima, próxima. E Jesus veio quebrar essas barreiras que impediam de chegar a Deus com facilidade. E por isso ele não gostava nada de todos aqueles que queriam era pôr mais fardos e mais regras. Então, quando nós voltamos à nossa história de Lucas 10, e Jesus diz a Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. O que era essa uma só? Era cozinhar? Era limpar? Era fazer? Era conhecê-lo. Por isso é que Maria estava a fazê-lo. A uma coisa que Jesus diz que é a mais importante e que ninguém lhe podia tirar a Maria, era conhecê-lo. Então ela quebrou todos os tabus e quebrou todas as regras e etiquetas da altura, fez uma coisa impensável numa mulher na altura, não só estar na sala com os homens, como estar perto de Jesus, como estar tão perto como se pode estar, que é aos pés. Porque as mesas deles não eram mesas altas, eles estavam sentados, eram mesas baixas, sentadas em almofadas, e Jesus estava com os pés para fora e ela estava ali, encostadinha, aos pés, a ouvir ele falar. E esta é uma coisa que Marta precisava, que Maria precisava, que nós precisamos. É aprender aos pés de Jesus. É perceber que Ele tem as palavras da vida eterna, é perceber que Ele tem as palavras vivas, é perceber que Ele tem o alimento para a nossa alma. E que há um tempo para todas as coisas, mas a principal e a uma coisa é conhecê-lo. E a ordem nunca pode ser invertida. Eu não estou da cozinha e venho para a sala de estar. Eu estou na sala de estar aos pés dele e depois eu vou para a cozinha servir. É esta a ordem. É esta que é a ordem correta. É isto que Marta não percebeu. E que Jesus teve que lhes fazer essa chamada de atenção. Com isso, ele abriu um convite às mulheres da altura e a nós, que quebrou todas as regras do judaísmo nessa altura também. Ele estava a abrir uma nova era, e o cristianismo hoje é uma nova era em que Paulo diz que não há homem e mulher, no sentido de privilégio e de regalias. Nós hoje estamos todos nivelados, temos funções e papéis diferentes, e há a sujeição e a autoridade que devemos seguir. Mas estamos todos nivelados a nível de benefícios, a nível de bênção, a nível de salvação. Não há salvação masculina e salvação feminina. A salvação é igual para todos. Todo o ser humano precisa de salvação que há em Senhor Jesus Cristo, e todas as bênçãos vêm para um, vêm para outro. E Jesus estava aqui a abrir o caminho e a romper a cultura da altura ao dizer a Marta que ela também era bem-vinda a sentar-se ali aos pés. Marta, a Maria não está a fazer errado. Tu podes vir também. Tu podes vir também. Há lugar para ti, Marta. Jesus está-me a dizer isto? Será que eu estou a ouvir realmente bem? É interessante que esta passagem da Bíblia não diz como é que termina. Eu gostava de saber se Marta dizia alguma coisa, se Marta fazia alguma coisa, mas se calhar não diz de propósito. Não diz se Marta, sim, Jesus, eu agora não posso, tenho que ir acabar, e saiu magoada, porque à frente toda a gente tinha sido chamada a atenção. Esquecendo-se ela que à frente toda a gente ela já tinha tido ali um chilique de dizer, Senhor, não te importas? Tipo, a voz alta e irritada, com certeza. E a acusar a irmã mesmo, a queimar a irmã. Tipo, como a minha irmã, deixa-me aqui trabalhar sozinho. E Jesus dá-lhe essa repreensão com amor. E ela podia ter arranjado uma desculpa e ter saído, ou ela podia ter percebido, não. Se Jesus diz que eu posso, eu posso. E se calhar ter aceito o convite e ficado aos pés. Nós não sabemos qual é a resposta que ela deu, e se calhar é porque nós não temos de nos preocupar tanto com a resposta de Marta, temos mais de nos preocupar com a nossa. Porque o convite é feito a nós, hoje também, e qual é a nossa resposta que damos a Deus? Deus, agora não posso, eu tenho que fazer isto, sabes? Agora estou nesta fase da vida, que eu tenho a universidade, que eu tenho a escola, que eu tenho o trabalho, que eu tenho os filhos, sabes que? Ou vamos dizer, não, eu vou parar tudo, eu vou ficar aqui aos teus pés, depois o resto já vai tomar conta. Do resto já vou tratar. Primeiro, o principal, que é sem dúvida tu. É interessante que agora
bem, estamos quase a entrar em novembro, estamos quase a chegar ao final do ano. No início do ano, normalmente a maioria das pessoas faz as resoluções do ano. Então, ou vai perder peso, ou vai coisas mais espirituais. Não, este ano eu vou ler a Bíblia toda, do princípio ao fim, eu vou ler. Este ano eu vou me juntar ao grupo de oração, as mulheres é à quinta-feira, não é? Hoje, este ano vou arranjar uma maneira, quinta-feira está com aquelas irmãs, que elas já são poucas, dadas de força. Este ano eu vou ajudar mais lá na igreja, não sei, deve haver alguma coisa que eu possa servir, algum ministério, eu vou, este ano é este ano. Só que depois, a gente se calhar disse isto no princípio de 2015, 2016, e já estamos quase a chegar e a Bíblia ainda não foi lida toda, ainda não nos juntámos a nenhum grupo de oração, ou formámos um. E lá na igreja não estamos a servir tanto ou quanto poderíamos. Isto porque nós às vezes compramos esta ideia que o mundo nos dá de que nós podemos fazer tudo. Achamos que podemos fazer tudo. E em todas as mulheres há o síndrome de super-mulher. Conseguem fazer tudo. E vangloriamos-nos disso e mandamos à cara dos homens, só por causa das coisas, que nós conseguimos fazer tudo e eles não. Só que se eles soubessem que nós conseguimos fazer tudo, com fardos tão pesados, eles se calhar iam dizer assim: oh, mulher, tira lá esses fardos, esses pesos que não é suposto. Não é suposto fazermos tudo, nem é suposto tentarmos fazer tudo. Temos que fazer aquilo que Deus nos pede para nós fazermos. É só. É como aquela história do homem no início. Mas só tem que levar as 3 pedras. Foi isso que eu te pedi, não foi? Foi isso que Deus tinha pedido, ele não tinha que fazer mais. E fazendo isso, ele estava a cumprir a vontade de Deus. Em Romanos 12, Paulo fala dos dons das igrejas, da igreja e da maneira como servimos, que somos todos membros uns dos outros. Isso quer dizer que somos todos diferentes uns dos outros e quer dizer que temos funções diferentes uns dos outros. Mal de nós seria se houvesse todas em vós a capacidade de falar, de ensinar no culto de mulheres. Isto havia uma luta, quem é que era o mês a seguir? Temos dons diferentes, capacidades diferentes e não temos que imitar ninguém, temos é que ativar esses dons que Deus já nos pôs. Eles estão cá, às vezes adormecidos, às vezes assim um bocadinho meio coxos, ainda não estão na plenitude da força, mas temos todos os dons e capacidades que temos que os ativar e temos que os servir. Não é suposto, como acontece em várias igrejas, e temos aqui pessoas de outras igrejas, e o que acontece na nossa, acontece na vossa, de certeza, 20% da igreja fazer 80% do trabalho. É ou não é? E de todo lado é assim. 20% faz os 80%. E os 80% fazem os 20% que faltam se tiverem. É sempre assim, é sempre um grupo maioritário que está a fazer, que está na linha da frente, que está a fazer mais. E isso pode causar desgaste. E isso pode causar fraqueza. Isso pode causar a vontade de desistir. Não quero saber, vou desistir. Olha, vou desistir das mulheres das mulheres como o computador. Vou desistir. Elas são barulhentas, elas são muitas, a gente fala as coisas e elas parecem que não fazem. Olha, vou desistir, não quero saber delas. E às vezes é porque há fardos que já não são de Deus. Porque lembrem-se que o jugo de Deus é suave e o fardo é quê? Então leve. Se algum dia vos está a pesar alguma coisa, não é o fardo de Deus. Examinem-se a vocês mesmos. Eu aprendi isso há algum tempo atrás. Quer dizer, espera lá. Se isto está pesado, então não é o de Deus. Porque Deus não mente e Deus diz que o dele é leve. O ser leve não quer dizer que é fácil. E que nós vamos carregá-lo todos os dias bem. Mas vai ser mais fácil porque é leve. Porque ele é leve. Então examinem-se a vocês. Se vocês andam super confusas com tudo, é porque há alguma coisa de tudo que está a mais. E não é uma coisa. É simples, não é? A matemática de Deus é muito simples. Um fardo leve, uma coisa é necessária. É mesmo para toda a gente conseguir perceber. Só que nós temos uma mentalidade tão super mulheres e tão rápida. Eu acho que Deus, quando fez a mulher, fez aqui com umas ligações super rápidas nos pensamentos, porque a gente consegue tudo juntar os pensamentos. E às vezes, estou a dizer, bom, a gente já chegou ao fim, porque já fez a... Isso é bom e isso é mau, obviamente. Porque às vezes pensamos o que não é e imaginamos, ele quis dizer... Não quis. O português só quis dizer, já estou cheio, não quero mais. Não queres mais é porque não gostaste. Aquelas deduções que não são boas e que nós todas fazemos, ninguém fica aí a olhar para a vizinha do lado, todas fazemos. E a gente vai muito pelo óbvio. É óbvio que é preciso tomar conta das crianças na igreja, é óbvio que é preciso limpar o salão depois de uma reunião, olha, a reunião de Natal, se Deus quiser vamos ter,
vem os convidados, vem tudo, é preciso ficar alguém a limpar. É óbvio que é preciso dar boleia a uma irmã, é óbvio que é preciso ir visitar aquela irmã que está com problemas, é óbvio. Só que a gente faz essas coisas todas na nossa força e chegamos ao final do dia chateadas, pesadas, amargas, e aquela aura de santidade, bem, eu vou fazer isto para o Senhor, e nós pensamos, agora vamos ter um brilho especial. Não aconteceu nada. Porque fizemos na nossa força. Porque fizemos o que era óbvio. E agora vamos à parte. Eu tenho que ter muito cuidado a falar, porque eu tenho que ser precisa a dizer as coisas. Porque todas nós precisamos de examinar-nos nessa questão. Apesar de haver coisas que nós gostamos de fazer, e apesar de haver coisas que somos boas a fazer, não quer dizer que temos que ser nós a fazer. Vou repetir. Apesar de haver coisas que nós gostamos de fazer, apesar de haver coisas que nós somos boas a fazer, modéstia à parte, e apesar de haver coisas que parecem prementes e importantes, não temos que ser nós a fazê-las. E às vezes, com esta coisa do óbvio e temos que fazer, atropelamos outras pessoas que se calhar já estavam quase a pensar, que se calhar não têm um espírito tão empreendedor, se calhar estavam, ai, faço ou não faço? Faço ou não faço? E nós vamos lá, não! E atropelamos e fazemos no lugar dessa pessoa e com isto estamos a prejudicar a obra. Lembrem-se disto. Às vezes o facto de eu gostar muito de uma área, por exemplo, imaginem a área das crianças, para mim é uma área que eu gosto muito de trabalhar com crianças e trabalho, pela graça de Deus. Se essa área é importante para mim, não quer dizer que eu tenho que fazer tudo. Eu é que tenho que fazer tudo, eu é que tenho que gerir tudo, as oportunidades todas são minhas. Porque ao fazer isso, eu estou a prejudicar, se calhar, a obra que Deus estava a fazer no coração de outra pessoa, que se ia levantar e ia fazer isso, melhor do que eu, porque ia ser chamada por Deus. E eu não fui. E às vezes nós achamos que o gostar de alguma coisa é sinal da direção de Deus. Eu gosto tanto de fazer isto, Deus deu-me este gosto, isto veio de Deus. Então, se calhar, Deus deu-te este gosto para tu orares e para que Deus levante a pessoa certa para fazer e tu sejas abençoada por isso. Não quer dizer que somos nós sempre a fazer tudo. Nós podemos estar a roubar bênção. E eu de certeza que já roubei bênçãos, até a vocês. E o facto de nós agora termos esta orgânica do grupo diferente, em que vocês organizam e eu só falo, quer dizer que eu antes estive a roubar bênçãos. Porque é tão bom ver dons a levantar, cada uma faz de um jeitinho, cada uma tem uma participação, cada uma faz de um jeito que eu não faço, que enriquece. E o querer fazer tudo, porque eu pensava que estava-vos a ajudar, e se calhar no início era preciso isso, fez com que não houvesse tanta bênção para vocês e até para mim, porque eu depois não fui tão abençoada. Percebem? É esta questão de nós deixarmos e delegarmos os outros. Não sermos logo tão foitas a fazer, de orarmos, Senhor, queres que eu faça isto? É da tua vontade que eu faça isto? Ou até nós podemos, com o jeito que temos e o dom que temos nessa área, encaminhar outra pessoa a fazê-lo melhor, que está no início. Olha, a pessoa, achas que estou a fazer bem? Não, estás a fazer, olha, se eu fosse a ti, fazia assim. Mas é a outra pessoa que faz. Só estamos ali a guiá-la e a acompanhá-la e a aconselhá-la, mas deixar os outros fazer e não achar que temos que ser nós todos a fazer. A bênção chega a nós, é verdade, quando nós fazemos, porque Deus é tão bom que nos abençoa, mas ela podia ser muito maior. Se tivesse sido outra pessoa que Deus tivesse levantado e se essa pessoa, ao fazer, a glória de Deus tivesse manifestado de outra maneira, porque Deus intimou-a, porque Deus chamou-a para fazer. Então, irmãs, isto é aplicável na obra de Deus na igreja, mas é aplicável nos nossos relacionamentos também. Às vezes somos muito afoitas a fazer. Às vezes há um silêncio a quem quiser orar. E ora eu. A outra irmã estava a começar a sair a primeira palavra e depois, imaginem acontecer isto 1, 2, 3 vezes e a pessoa pensa, pá, não vale a pena, há sempre alguém que me atropela. Isto não há questões de prioridades aqui, é melhor ficar calada. Percebem? Às vezes há temperamentos mais tímidos, mais reservados, mais quietos, que precisam de um certo incentivo e de um certo estímulo e que nós não podemos ser esta Marta. Porque há Marias também que são mais sensíveis, são mais tímidas e que precisam de, se calhar, Marias que apanham melhor que as Martas, porque a Maria percebeu o que era importante. E nós não vamos querer atropelar-nos então umas às outras. E depois estamos tão ocupadas com tanta coisa no super mulher que somos, que quando Deus nos chama para alguma coisa, nós não sequer ouvimos. Nem sequer ouvimos. Ou então estamos tão exaustas, Deus, agora não, desculpa lá, depois de eu ter feito isto, e agora... Mas a questão é que isto não era preciso ser feito, era só o que Deus tinha. Examinemos, porque eu não vos posso dar uma forma de o que é que vocês têm que fazer na vossa vida,
Esse tem que ser o Espírito mesmo a trabalhar em vós, para vocês perceberem o que é prioridade e o que não é. E o que é importante. Se Deus mandasse assim um versículo a dizer: Xanda, eu quero que tu faças isto. Eu ia primeiro saber se ela mandar uma Xanda aqui. E depois íamos ver, não, então o Senhor está-me a fazer o chamado para isto. Amém. Isso era mais fácil. Mas também podia não ser, porque se Deus me desse regras explícitas, tu só tens que fazer isto, eu começava a fazer, certamente como os fariseus, tenho que fazer isto, mas não posso fazer aquilo. Depois fazer aquilo, depois tem de regras. Percebem aquela questão das regras, do faz, não faz, que é tão fácil nós cairmos nisso. Com isso, eu não estou a querer dizer que para Deus não é importante servir. O servir é muito importante. O trabalhar é muito importante. Há um versículo que eu espero que vocês escrevam aí nas vossas anotações e leiam em casa, sublinhem na vossa Bíblia, está em Eclesiastes 9:10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Chegou alguma coisa para tu fazeres, seja em que área for, na escola, no trabalho, em casa, na igreja, aqui hoje, tu fazes o melhor possível, a maneira melhor que tu conseguires. Tu não fazes as coisas a despachar e já está. Não. Aquilo veio às minhas mãos porque Deus assim achou, eu vou fazer o melhor possível. Portanto, Eclesiastes 9:10, tudo o que tiver à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Portanto, isto não é para preguiçosos. É preciso fazeres, faz. É preciso despejar o lixo, despejas. É preciso tratar da comida, fazes. Não andas aqui a engonhar e não andas depois a fazer as coisas às três pancadas, é fazer as coisas como deve ser. E depois uma passagem de Tiago, que não, especialmente, não seria tão correto usarmos, mas o princípio que está por trás está certo, de que diz assim: também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Ou seja, eu não posso dizer eu tenho muita fé em Deus se eu depois não mostro nas obras. É impossível. Vocês não conseguem olhar para o meu coração e sondar a quantidade de fé que eu tenho. Como é que eu mostro muita fé? Quando eu tenho um problema e eu entrego nas mãos de Deus, eu estou a descansar nas mãos de Deus, quando eu faço as coisas com confiança, quando eu faço as coisas com convicção. Portanto, a fé e as obras estão ligadas e as obras são importantes. Nós fomos salvos, segundo Efésios 2:10, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Portanto, as boas obras são importantes. O que nunca é a prioridade e que nunca é o mais importante é as obras primeiro e o relacionamento depois. A ordem nunca é esta. A ordem nunca é esta. É primeiro intimidade e relacionamento com Deus e depois eu vou fazer as coisas com discernimento. Depois eu vou fazer as coisas com sabedoria. Depois eu vou saber se é para mim, se eu posso, se devo, se é agora. Porque eu estive perto primeiro. Porque eu estive a conhecer primeiro. Porque eu estive aos pés de Jesus. Notem que Jesus, quando chamou a atenção a Marta, ele não estava a estipular o 11º mandamento: não cozinharás quando eu estou presente. E isso até era uma coisa boa para vocês, que aqueles dias estão cansados. Eu estou a aplicar o mandamento do Senhor. Ele chamou a atenção à Marta e vai estar a chamar a atenção a mim também. Isso não era o que ele estava a querer dizer. O que ele estava a querer dizer é: Marta, eu sei as tuas capacidades de culinária, eu sei que tu és uma excelente anfitriã, eu sei que tu sabes receber bem as pessoas, mas o que eu quero mesmo saber, Marta, o que eu quero esquadrinhar é o teu coração. É essa questão do orgulho que podes ter, que normalmente quando se é muito moralista tem-se muito orgulho nisso. É essa questão de tu estás tão obcecada no que é que tens que fazer que esqueces-te que o mais importante é estar comigo. Era isso que Jesus queria chegar, era aí que Jesus queria tocar. Ele não chamou a atenção por ela estar a trabalhar. A questão é que o trabalho atrapalhou o relacionamento, por isso é que ele lhe chamou a atenção. E isto de estarmos próximas e íntimas de Jesus tem o seu lado assustador também, não é? Porque eu com vocês posso esconder muita coisa e vocês podem achar que a Xanda é a melhor pessoa do mundo, que eu digo já que não é. Fiquem um bocadinho perto de mim e vocês percebem. Mas com Jesus eu não consigo esconder nada. Eu não consigo esconder os meus pensamentos, eu não consigo esconder as minhas emoções, eu não consigo esconder as minhas intenções, não consigo esconder nada disso. Então estar perto dele é bom, mas é um bocado assustador e deixa-nos muito desconfortável. Sermos vulneráveis é muito desconfortável. Alguém gosta de estar deitado numa cama em que tem que levar a comida lá, em que tem que ajudar a levantar? Alguém gosta? Eu acho que ninguém gosta porque é esta sensação de estarmos vulneráveis, incapazes, incapacitadas, que nós não gostamos, de estar dependentes de alguma coisa. E estar na presença de Jesus e expor-nos dessa maneira e Ele ver as nossas fraquezas, as nossas falhas,
nossa feiura toda, muito facilmente cria em nós o instinto de fugir. Bem, tão perto não, é assim perto, mas não tão perto. E Satanás instiga esse fugir, porque quanto mais longe nós estivermos de Deus, mais longe estamos do bem, não é? E do que é bom para nós. Então o diabo instiga pensamentos em nós, tu não estás bem ainda, tu devias ter vergonha, quer dizer, és crente há tantos anos e ainda fazes isto, e ainda dizes isso. Se as pessoas na igreja soubessem, quer dizer, o que é que iam dizer de ti? E vendo estas coisas, tu vai, mas é resolver as tuas questões e depois tu vens ao pé de Deus. Como se nós tivéssemos que arrumar a casa e depois é que vamos para a presença de Deus. Só que nós nunca vamos arrumar a casa se não começarmos primeiro na presença de Deus. Se não for Ele a avaliar, Ele a sondar, Ele a corrigir as nossas fraquezas, as nossas falhas, Ele nos constranger, Ele nos entristecer. Às vezes o Espírito entristece-nos, porque há coisas que nós fazemos erradas, mas é sempre o entristecer com o objetivo de recuperar, de regenerar, não é de destruir ou de mandar abaixo. É sempre um entristecer, que nós temos que chorar as nossas dores. Tiago fala isso, de que eles estão com alegria, que chorem as vossas dores. Às vezes nós achamos que a vida cristã é só alegrias e sorrisos. Não é chorar também, é tristeza também. É olhar para mim e dizer, Senhor, como é que eu sou assim, como é que tu me amas assim? Mas tu amas. E eu vou acreditar nesse amor. E há um tempo próprio para todas as coisas. Então o que o diabo nos quer vender muitas vezes é que nós não somos merecedoras, somos imerecedoras desse amor tão grande que Ele nos dá. E não compremos essa mentira, não andemos segundo essa mentira, porque merecedores nós nunca vamos ser, senão não havia graça de Deus, não é? Se não éramos companheiras de Deus ali, nós precisamos sempre da graça dele. Os crentes que estavam em Gálatas, em Galácia, os crentes de Gálatas, percebiam muito bem este sentimento de sermos imerecedores. Eles tinham-se convertido, tinham aceito o Senhor Jesus. Paulo tinha-os ensinado e tinha cuidado deles como um pai para os seus filhos. E Paulo depois saiu e eles ficaram sozinhos. E aproximaram-se deles os judaizantes, que começavam-lhes a vender a ideia de que tudo bem, que nós acreditamos no Senhor Jesus como Salvador, mas os rituais e as regras do Velho Testamento têm que ser feitas ainda hoje, inclusive a incircuncisão. Era isso que eles vendiam, que eles diziam. E eles até falavam que Paulo prega esse evangelho assim muito simples para atrair os gentios. Mas ele não devia ter feito isso. Há regras do Velho Testamento que ainda hoje tem que se fazer. E ele, para se tornar apelativo aos gentios, tirou essas regras, mas não está certo. E o que não estava certo era o que eles estavam a querer fazer. Porque da mesma maneira que os fariseus formaram aquelas regras todas em cima da lei de Deus, só para pôr julgos, aqui eles estavam a querer juntar lei à graça. E nós hoje estamos na dispensação da graça. As leis e as regras que há são postas, porque Deus tem limites e Deus é um Deus de limites e contornos, mas não são obrigações, não são pesos que nós hoje temos que carregar do modo externo. Então Paulo, quando soube do que estava a passar ali na igreja em Galácia, escreveu uma carta muito dura, e se vocês lerem a carta aos Gálatas, vocês veem como ele puxa mesmo nas orelhas deles, porque eles descarrilaram, porque chamou ao que os judaizantes estavam a fazer de escravatura. Quer dizer, eles estavam livres pelo Senhor Jesus e agora estavam a ser escravos outra vez. O computador hoje não está mesmo a colaborar, porque eu queria vos mostrar um versículo que está numa versão Ele está a diferente. pensar, não? Ele está a olhar ali na televisão, tem sinal de pensamento. Não respondes. Logo antes de conhecer Não fechou. Fechar o que é? Agora não tem nada. O que é que eu ponho aqui? Fechar o programa? Não fechar o programa, porque depois voltas a Mas vocês podem abrir em Gálatas, no capítulo 3. Vocês vão ver esta versão. É das cartas mais duras que Paulo escreve. A linguagem que ele aborda. Tinha que mesmo estar a limpar a casa, porque a casa estava desarrumada. E ele então não facilitou. E o capítulo 3, e o versículo é 1, e o 3, vou pedir uma de vocês que fique de pé a ler, se faz favor. Ó insensatos Gálatas,
quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade. Vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi, já representado como crucificado. Agora a 3. Sim. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Bem, esta versão que eu vos queria mostrar é de King James e diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? A nossa versão diz: fascinou. Quem vos enfeitiçou que vocês ficaram, uou, deixaram de perceber e ver as coisas como deve ser? Estás tão enlouquecidos assim, a ponto de que, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano? Quer dizer, vocês começaram no Espírito, com a salvação da liberdade que há em Cristo Jesus, e agora estão com o esforço humano, têm que fazer regras, têm que fazer circuncisão, têm que fazer os rituais, que é isso? Começaram tão bem, quem é que vos enfeitiçou, quem é que vos pôs a cabeça louca ao ponto disso? Estava errada esta ordem do fazer e do achar que o exterior e as regras é que faziam alguém ser merecedor ou não. E nós muitas vezes caímos neste extremo, irmãs. Somos crentes, somos libertas pelo Senhor Jesus, já não temos a opressão de regras, mas achamos que nós temos que fazer isto e que nós temos que fazer aquilo. Uma boa filha de Deus faz isto, uma boa filha de Deus faz aquilo. Esquecemos de perguntar ao Pai, como filhas: Pai, queres que eu faça isto? Queres que eu faça aquilo? É agora que devo fazer isto? E não temos este relacionamento de sondar e de procurar, e achamos que é só fazer. E não é só fazer. E depois, em vez de termos uma só coisa, como o Senhor Jesus disse, temos muitas coisas, e depois, às vezes, em vez de termos o melhor, temos o bom. E achamos que por ser bom, é bom, mas o bom não é o melhor. E isso nós temos que aprender aos pés do Senhor. Outra maneira não chega lá. É bom nós termos esta noção de que Deus não nos criou para nos usar. Se, olha, vou salvar um grupo de pessoas e aquele grupo de mulheres porque eu quero que a obra seja feita e elas vão fazer por mim. Não, Deus, nós não somos ratos de laboratório que Deus está a fazer uma experiência connosco, mete-nos num labirinto e vê como é que a gente reage. Não. Nós somos criaturas feitas por Ele, às quais Ele quer amar e com as quais Ele quer ter um relacionamento. Foi para isso que Jesus veio. Porque antigamente os judeus não tinham esse relacionamento tão próximo. E com a vinda do Senhor Jesus aqui a este mundo, por isso é que Ele convidou logo Marta para os pés dele, é este tipo de relacionamento que nós vamos ter com Deus. Esta proximidade, esta ligação, esta questão de que Ele fez-me antes da fundação do mundo, é isso que Efésios diz, antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva, Deus pensou em mim, Deus pensou em vocês. E pensou nos dons e capacidades que vocês têm e no que vocês iam viver até o dia de hoje e o futuro. Nada do que vocês estão a viver agora é fruto do acaso, ou Deus não sabe. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Ele nos escolheu. E essa precisão, e é dizer assim: ó Deus, porque fizeste Adão e Eva, sabias que daí ia gerar uma pessoa como eu. Porquê? Se ele sabia isso, porque é que ele não evitou? É daquelas perguntas filosóficas que muitas vezes nós nos fazemos. Ele escolheu, ele decidiu, ele é Deus, ele pode. E se ele o fez, eu só posso dar graças, porque no ano 2016 ele escolheu que nós estivéssemos todas vivas. E estivéssemos aqui com um propósito, que ele sabe qual é, mas com a certeza de que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. É fácil, nunca é uma coisa opressiva e oprimido, e de opressão. Estamos mesmo a terminar, e quando o Senhor Jesus falou com Marta acerca da boa parte, vocês veem isso foram lá em Lucas 10 outra vez. Quando ele disse no versículo 42, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esta boa parte é óbvio que o Senhor Jesus estava a falar de uma coisa espiritual, não é? Estava a falar da comunhão com Ele. O que é que Maria estava a ter que Marta não estava a ter comunhão com Ele? Aprender dele, conhecê-lo melhor, saber o que é que ele gostava, o que é que ele queria, o que é que ele pensava, enquanto Marta andava atarefada com muitas coisas. Esta boa parte, no original, que foi escrita em grego, é um trocadilho de palavras. Era isso que eu vos queria mostrar, mas o computador não está a colaborar.
agora morreu mesmo. Sobre iniciar, vai demorar um bocadinho, Xanda, mas se calhar Pois, tem que já estou a ser fazer, depois. estou a dizer para ele terminar. Mas, pronto, no fim eu mostro. E o trocadilho de palavras que aqui aparece é 2 convites que o Senhor Jesus está a fazer. Porque é daquelas coisas que em português não chegamos lá, mas uma só coisa é necessária fazer, também tem a ver com porção de comida. Uma só coisa é preciso fazer, também tem a ver com a quantidade de comida. Ou seja, o Senhor Jesus estava-lhe a fazer um convite de conhecê-lo melhor. Marta, uma só coisa é preciso fazer e é conhecê-lo, não é? E Marta, uma só coisa é preciso fazer, não é preciso tanto, não é preciso complicar. E nós temos todo um complicómetro dentro de nós. Que uma coisa simples, fazemos uma coisa complicada. No tempo do Senhor Jesus, os judeus, eles não tinham entradas nem pratos individuais como nós somos agora. Eles tinham uma tigela grande, punham no centro da mesa, e os convidados estavam à volta, partiam pedaços de pão e molhavam ou na sopa ou no caldo e comiam todos, partilhavam todos do mesmo. Marta naquele dia quis inovar. Foi uma visionária, quis fazer cozinha francesa. Começou a fazer comida, vários pratos, muita abundância, muita diversidade. E Jesus estava a dizer, Marta, não era preciso tanto, não era preciso complicar tanto. Isto é tudo homens esfomeados, metias qualquer coisa aí, a gente comia todos, Marta, não era preciso isso. E ao fim e ao cabo não era preciso complicar. E nós às vezes achamos que para fazer para o Senhor o nosso melhor é complicar. E às vezes o melhor é uma coisa simples, ou não é? Às vezes as coisas melhores da vida não são simples. Às vezes um abraço, às vezes um sorriso, às vezes um olhar, são as coisas mais simples, nós não temos que complicar. Vou manifestar o meu amor àquela pessoa, escrevendo uma carta, depois temos bacuradas lá no meio e aquela coisa que era para ser bonita não sai assim tanto. Nós podemos e devemos revelar amor a Deus, às vezes com coisas simples, não temos que complicar tudo. Não é sermos preguiçosas. Se podemos fazer melhor, fazemos-lo. Mas o melhor nem sempre é complicar. E eu acho que Jesus estava a dar aqui este trocadilho a Marta, exatamente para ela perceber que às vezes não é preciso muito, se o muito depois vai tirar-te da presença dele. Charles Spurgeon falou acerca de Marta numa das meditações dele e disse assim: o erro dela não foi ter servido. A condição de servo fica bem a todos os cristãos. Portanto, não esteja ninguém aqui a achar que Deus gosta de preguiçosas. Fica bem um cristão servir. O seu erro foi ter ficado tão ocupada com os muitos afazeres que assim esqueceu-se dele. Ficamos tão absorvidas no muito e esquecemos-nos dele. Marta quase que perdia o verdadeiro banquete que era o Senhor Jesus. Estava na sala de estar dela e ela quase que o perdia. Por causa da tarefada que estava na cozinha. E esse é o perigo de muitos serviços. É nós perdemos sempre alguma coisa e neste caso, quando perdemos Jesus, perdemos muito. Então, irmãs, vamos nos fixar nisto. Uma só coisa é precisa, é a comunhão com Ele. Depois o serviço vem daí. O serviço é feito de uma maneira diferente. Não nos custa tanto, não nos desgasta tanto, não nos irrita tanto. Nossa família agradece. Porque não estamos todas mal dispostas e mal humoradas e não podemos ver nada. Falas comigo hoje. Estamos de uma maneira, não ganhamos ressentimentos, não ganhamos aquelas mágoas, porque sou sempre eu a fazer tudo e a mim ninguém me agradece. Eu faço isto todos os dias, mas nunca dizem obrigado. Isto é peso, isto é fardo. Quando vocês começam a falar ou a pensar, que a gente não fala, às vezes pensa, esse tipo de coisas, vocês são umas coitadinhas, todo mundo está contra vocês, o mundo organizou-se num complô, numa conspiração para vos fazer mal. Isso é síndrome de peso a mais. Para, minha querida, numa estação de serviço, num sítio onde possas estar sozinha, vais para o canto sozinha, falas com Jesus, falas com Deus e dizes: o que é que se passa, Pai? Porquê que eu estou assim? Agora vais ouvir a resposta. Agora vais perceber que estás sobrecarregada. Por fim, e eu queria terminar, mas não, E ele não deixa. não está a ajudar, tem aqui uma série de frases que eu vou dizer muito devagarinho, e eu queria que vocês pensassem muito. Às vezes o estarmos a ler ajudaria, mas não interessa. Se não dá, não dá. E a gente também já está alongadas, assim terminamos. Depois eu mostro-vos já está a ceder, para vocês até meditarem um bocadinho. E diz assim: não posso fazer tudo. Vamos nos concentrar agora, deixem lá o computador. Não posso fazer tudo, mas posso fazer uma coisa. E aqui quem é que não pode fazer uma coisa? Uma coisa de cada vez conseguimos bem, não é? Uma coisa. Não posso cuidar de todas as necessidades, mas posso obedecer às necessidades que o Espírito colocar no meu coração. Se eu estiver a fazer isto, eu vou estar a ajudar a Deus.
E se todos fizermos isso, vejam lá o que é que nós vamos cumprir. Não posso carregar todos os fardos, mas posso carregar o fardo que Deus me der. Pois o seu jugo, de facto, é fácil e o seu fardo, verdadeiramente, é leve. Mas é isso que o Senhor nos chama, não é mais. E nós temos a mania de complicar, descompliquemos. E o cristianismo é isto, é fazer o que é a vontade de Deus. Por isso é que o cristianismo não é uma regra, faz ou não faz. Porque há coisas que eu tenho que fazer e vocês não. Há coisas que vocês têm que fazer e eu não. Porque Deus tem um fato à medida para cada um. Tem um fardo à medida para cada um. E quando nós escolhemos não fazer às nossas maneiras, mas à maneira dele, há mudança. Ficamos mais leves, ficamos pessoas mais agradáveis, mais aprazíveis, mais fáceis de estar ao pé. Porque não temos também a mania que temos que socorrer todas as coisas. O que é que tu queres para mim hoje, Senhor? É isso que eu vou fazer. Se outra pessoa atropelar, tens que fazer. Olha, acho que não tenho. Vejo bem as coisas, acho que não tenho. E não deixar que nos subcarreguem, às vezes com a ideia de que nós chamamos, nós cuidamos, temos que levar esses fardos. Há épocas que sim, temos que levar os fardos umas às outras, mas diariamente todos temos os nossos. Cada um leva os seus. E não é opcional. E nós não podemos fazer porque os outros não querem fazer ou não lhes apetecem fazer. Não, não. Isto é ele, essa pessoa tem que lidar com Deus e resolver isso. Eu tenho os meus, eu faço os meus e um dia, se os fardos forem muito pesados, espero que alguém nos ajude a carregar. Um dia os fardos estão pesados noutra pessoa, eu vou ajudar a carregar. Mas é momentaneamente, temporariamente, e são fardos extra grandes. Mas os nossos fardos diários não são extra grandes. E isso, nós precisamos desse discernimento